Olá, boa tarde. Estamos começando mais um webinar, uma transmissão ao vivo do Pró-Legislativo, hoje em parceria com a APEL, Associação Paulista das Escolas do Legislativo, sempre trazendo temas e pessoas que fazem a diferença no setor, principalmente dentro da parte de produção e geração de conhecimento legislativo, procurando chegar a todas as câmaras municipais do Brasil por essa ferramenta maravilhosa que é o Live de Web, que permite a gente ter espaço para temas bem especializados. E hoje o nosso webinar tem um motivo especial, e inclusive agradeço às câmaras municipais que formaram salas, eu sei que tem diversas câmaras municipais que estão projetando o Data Show. Quem quiser fazer pergunta, aliás, pode fazer pelo chat do Facebook da transmissão, são bem-vindas. Mas hoje o motivo especial é o lançamento do livro com um tema extremamente relevante, que é o que é ser vereador, né? O que é ser vereador. Um lançamento da editora IGAN, um livro de autoria do professor André Barbi, que está aqui do meu lado. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos transmitindo aqui de São Paulo, o professor André veio de Porto Alegre especialmente. E aqui representando a APEL, nós temos o vice-presidente da entidade, que é o Roberto Delfino, que também é ex-presidente de Escola do Parlamento e também ex-vereador. Tem toda a capacidade e experiência aqui para contribuir para o nosso debate. Então é uma realização do Pró-Legislativo e da APEL, espero que essa parceria prossiga. E, enfim, e aviso, claro, que todos os que estão nos assistindo, que o vídeo vai ficar hospedado aí no Facebook do Pró-Legislativo, depois nós vamos compartilhar, e quem nos ajudar a compartilhar para chegar aos seus colegas depois de gravado é muito bem-vindo. Nós devemos ter uma duração de aproximadamente 40 a 50 minutos. O livro que é Ser Vereador, em perguntas e respostas, que é o nosso tema, nesse momento em que o Legislativo está extremamente pressionado, não só os legislativos de Brasília, mas também os legislativos municipais, que estão procurando dar respostas para a sociedade, dar respostas para a população, mostrarem a que veio e terem uma produtividade legislativa que possa, de alguma forma, contribuir para as suas comunidades, seja no papel de fiscalização, seja no papel de transformação da legislação local, e há expectativas nesse sentido. Então, eu pediria primeiro uma intervenção inicial do professor André Barbi, que é o autor do livro, dizendo o que se propõe o livro, por que ele é oportuno, como esse livro pode contribuir e por que é importante o vereador ter uma formação básica para cumprir a sua missão. Quero cumprimentar o Sérgio, o Roberto, quero agradecer a companhia de todos vocês, é um privilégio tê-los aqui como parceiros, ouvintes. O papel do livro é proporcionar esclarecimento para que essa atividade parlamentar local do vereador possa ser cumprido com o máximo de efetividade possível. O poder legislativo, ele é um poder que ainda está se construindo na história do Brasil. Ele é o que menos saber tem acumulado. O poder executivo, ele sempre cumpriu a sua tarefa de ser executivo. O poder judiciário sempre cumpriu a sua tarefa de ser poder judiciário. Mas o legislativo, ele não teve essa mesma forma pragmática de fazer o seu papel na prática ser cumprido. Na nossa história do Brasil, nós tivemos várias interrupções com relação ao exercício da atividade parlamentar. Então, agora é um período novo na nossa caminhada. A Constituição de 1988 nos permitiu, em termos de poder legislativo, o máximo possível de atendimento das suas prerrogativas institucionais. Então, estamos aprendendo a cumprir esse papel, essa função. O eleitor está aprendendo o que é ser vereador para poder escolher melhor os seus representantes. A sociedade está entendendo um pouco mais como funciona a Câmara, ainda tem muito que saber, mas está havendo aí
uma compreensão mais ampla sobre a atividade da Câmara como poder legislativo, e os próprios parlamentares estão também em busca de conhecimento para poder aprimorar esta prática no âmbito local. Então o livro ele traz muitas informações nesse sentido, e são informações que ocupam os espaços de atuação do vereador, tanto na área de fazer leis, e fazer lei com qualidade. Não é papel do vereador fazer qualquer lei, ele tem que fazer a lei em cima de uma exigência de qualidade. Como se faz uma lei com qualidade? Então o livro traz uma abordagem nesse contexto. A fiscalização responsável que o vereador tem que cumprir como tutor da sociedade, né? Ele que representa o cidadão, então ele tem que fiscalizar e fazer isso de forma muito responsável. O livro traz alguns elementos nesse contexto. Fala também da função de mediação da Câmara, que é uma atribuição nova que precisa ser atendida, e as câmaras precisam se organizar para o atendimento desse papel, e o vereador então tem que entender como é que se desenvolve essa função de mediação. Também de políticas públicas, o orçamento público, como o vereador atua na questão do orçamento público, das emendas orçamentárias, e também dentro da Câmara a funcionalidade da Câmara. Então é um livro bastante amplo, numa linguagem simples, objetiva, e que propicia muita informação para a produção do conhecimento. Tá certo. Roberto, queria já a tua participação, né? Você que já foi vereador, você que esteve dirigindo a Escola Legislativa, vai continuar dirigindo a Escola Legislativa, que eu sei. Você acredita que, aliás, só uma explicação, às vezes o pessoal me vê aqui no celular, não é que eu não estou prestando atenção, eu estou compartilhando, cuidando aí as interações. Roberto, você acredita que falta essa produção de conhecimento no papel, que possa assim, realmente se levar para todas as câmaras municipais e organizar, quer dizer, o conhecimento organizado, de maneira que a pessoa, até que quando vai se candidatar a ser vereador, ou quando já é vereador, ele possa encontrar as respostas? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? A APEL fica agradecida, né? Em nome do professor Lamari, nós estamos com o congresso em Goiás, o Lamari está lá, né? E, então nós se dividimos para poder fazer tudo o que está acontecendo hoje ao nosso redor. Cumprimento o professor André Barbi, tive a oportunidade, enquanto dirigi a Câmara Municipal de Campinas por 3 anos e meio praticamente, ter a oportunidade de tê-lo como palestrante, tê-lo na Câmara de Campinas, né, trazendo outros cursos que nós pudemos contratar. Agora eu vou falar como vereador, né? Eu vejo o livro do André Barbi não como um livro, mas como um manual que todos os vereadores deveriam de possuir. Por quê? Traz esclarecimento, né, para que o vereador, quando assumir uma tribuna, não fala bobagem. Saber o que é uma lei, o que é uma construção, né, o que é o legislativo. O linguajar legislativo, ele é diferenciado, e quando o vereador é eleito, ele vem leigo para o plenário da Câmara. Mas é importante que ele se instrua, né? E eu tenho certeza, André, que esse livro vai ser, como eu disse para você, tem de ser um livrinho de cabeceira de todos os vereadores, né, para eles poderem se interagir e poder também, né, se colocar de uma melhor forma no plenário e falar o que é sobre leis, né, debater, né, no qual o seu livro traz muitos esclarecimentos que são necessários para o vereador. Isso, aliás, você colocou uma questão que, andando aí pelo país, que a gente faz e participa de vários eventos, me parece fundamental, porque muitas vezes a pessoa que, por um motivo ou outro, decidiu se candidatar ao cargo de vereador, hoje ela tem que compor alguns recursos, tem que procurar legenda, nem sempre é fácil ter a legenda, a pessoa precisa ter uma base na sua comunidade, a pessoa precisa organizar a sua campanha, ou seja, tem uma energia danada que é colocado para o vereador, para poder se eleger, né? Mas, no entanto, talvez falte um pouco de energia para, em simultâneo a esse interesse em se eleger como vereador, já começar a se capacitar. Que talvez o certo fosse o sujeito começar a se capacitar antes, né? Não necessariamente só depois que se elegeu, né? Porque o ideal é que já entrasse no exercício do mandato na velocidade cruzeiro.
Aí eu gostaria de opinião de você, aí onde também me parece, né, que justamente essa literatura de qualificação era importante não só para quem é vereador, né, mas para quem de alguma forma pensa na hipótese de se candidatar, ou até quem de alguma forma na comunidade é um agente de liderança e deseja saber até onde o vereador pode ir, o que ele pode fazer para cobrar do seu vereador. Você acha que esse livro pode ter, pergunta aos dois, um papel mais amplo? Eu posso responder? Pode. Eu acho, né, porque o André é dono do livro. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou falando do livro, não tenho comissão nenhuma desse livro. Eu conheço o livro, sei o que é e conheço o professor André. Né? O mais importante, né, disso que você falou, Sérgio, que é a capacitação. Na Câmara de Campinas, por exemplo, nós temos médicos, advogados, temos várias profissões que são vereadores. Eu tenho um vereador que é meu amigo, né, uma pessoa muito libada lá, só não vou citar o nome para não ficar, mas ele é médico. Mas ele procurou, inclusive eu ofereci para ele um curso de gestão pública, ele fez gestão pública, então ele procurou se qualificar para melhor fazer, certo? Então, eu acho sim, você, André, nós vamos estar aí com a APEL, inclusive com a Abel, que eu também sou do conselho, então nós vamos ter assim um contato muito forte, né? Nessa outra empreitada que eu estou lá, nessa outra cidade que o Sérgio falou, né, que nós não vamos dar o nome por enquanto, pedindo para que você continue, que Deus te dê disposição para você continuar trazendo esse talento, porque eu posso dizer para vocês, eu escutei algumas palestras do André Barbi, você não escuta uma mosca voar pela didática que ele tem, é muito acolhedora a palestra dele, né? E posso dizer, como ex-vereador, a capacitação e a qualificação para você enfrentar um plenário é muito importante. Você vê quantas pessoas, às vezes, que assumem o plenário, assumem a tribuna e fala cada bobagem que não tem tamanho. E tendo esse livro na mão, como eu disse, não é um livro, simplesmente, é um manual. E você acredita, professor André Barba, então, que o livro ele pode ter essa função, um espectro mais amplo, além de quem é vereador, para quem pensa em ser vereador, para quem quer fiscalizar o trabalho do vereador? O objetivo do livro é proporcionar às pessoas esclarecimentos relacionados à atividade da vereança. Como o Roberto falou, é algo essencial para a democracia, para a cidadania, para produzir valor dentro dessa estrutura decisória que a gente tem no país aí, porque tudo passa no ambiente do município em termos de processo decisório, decisões pela Câmara Municipal. Então é muito importante que o cidadão, que as pessoas, os estudantes, né, que todos tenham esse interesse para poder construir conhecimento sobre justamente isso, o que é importante eu levar em consideração na hora de escolher quem vai ser vereador e, mais do que isso, como eu posso bem acompanhar o exercício do mandato do vereador, não só cobrando do vereador algo, mas se colocando à disposição e oferecendo subsídios para que o vereador possa também aproveitar isso para ele também produzir no mandato que ele exerce algo que seja significativo para todos. Então o livro ele não é só para vereador, ele produz conhecimento para que as pessoas, de uma forma geral, possam se inteirar desse contexto parlamentar. Dá um alô aí para o pessoal que está nos assistindo, o José Carlos Jesus, a Luciana Rodrigues, o Gilson Silva Moreira, pessoal lá de Cotia. Obrigado aí pela audiência e participação. Agora, muitas vezes, né, hoje em dia, assim, principalmente a questão hoje da transparência e da fiscalização que o Poder Legislativo tem que fazer sobre o governo, né, é uma das demandas também, que muitas vezes a população ela se vê surpreendida, digamos assim, por ações de outros órgãos de controle, né, sem que a Câmara Municipal tenha tomado conta, ou tenha até aprovado, ou não tenha percebido, né? Você acha que essa questão, professor André Barbi, da fiscalização é uma competência que tem que melhorar por parte das câmaras municipais, por parte do vereador? Eu não acredito que seja uma competência que necessite melhorar.
na verdade, é uma competência que precisa ser compreendida. E não há ainda uma noção exata do campo de atuação do vereador na atividade de fiscalização e controle externo. Isso é uma tarefa que a Constituição dá ao Legislativo Municipal, lá no artigo 31, o exercício do chamado controle externo da administração pública. Então, a Constituição, ela quer que o vereador exerça essa fiscalização para que se assegure ao cidadão e à sociedade uma gestão pública efetiva, eficiente e que gere conforto social e qualidade de vida para as pessoas. Então, quem defende essa busca de eficiência na administração pública é o vereador na atividade de fiscalização. Eu tenho dito com frequência que o vereador, ele não deve e não pode e não é competência do vereador fiscalizar o ilícito praticado na administração pública. Se tem fraude, se tem desvio de recursos, se tem enriquecimento ilícito, se tem crime, propina, corrupção, isso tudo é caso de polícia, isso não é caso de Câmara. A Câmara não fiscaliza, inclusive a Constituição, no artigo 58, no parágrafo 3º, quando ela fala até mesmo de comissão parlamentar de inquérito, comissão especial de inquérito, investigar, diz nesse dispositivo constitucional que as conclusões da CPI, se indicarem a existência de ilícitos penais ou ilícitos civis, então isto deve ser encaminhado para o Ministério Público. Por quê? Porque isso não é tratado na Câmara Municipal. Então, o que tem que o vereador fiscalizar? Se a administração pública está sendo eficiente na área da educação, na área da saúde, na área da proteção dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, na área da assistência social, no tratamento das famílias com vulnerabilidade social. É isto que o vereador tem que fazer quando se diz que cabe a ele fiscalizar. Eu digo, o vereador tem que fiscalizar o lícito e não o ilícito. Então, dentro do que é lícito, o governo está cumprindo bem o seu papel, as pessoas estão recebendo educação com qualidade nas séries iniciais, nas séries finais, na educação infantil, no ensino fundamental, as pessoas estão tendo um atendimento na área da saúde que seja condizente com aquilo que é mínimo para ela ter uma situação social segura, confortável. Então, esse trabalho de fiscalização parlamentar, ele não pode ser exercido por ninguém que não seja pelo vereador. Veja, Sérgio, Roberto, quando chega um cidadão e diz assim, eu preciso de lâmpada na minha rua, e pede para o vereador auxiliá-lo, tem câmaras municipais que o vereador, ele encaminha para o executivo um pedido para trocar a lâmpada. Mas daqui a pouco a gente olhando isso de forma mais ampla, nós vamos observar que naquela Câmara não tem um pedido para trocar lâmpada. Tem lá 80, 90 pedidos de vereadores diferentes para trocar lâmpada. Então, a troca da lâmpada não é uma questão burocrática que se resolva por um pedido para o executivo. Tá bem, pode atender aquele pedido, prefeito, e trocar a lâmpada. Mas daqui a pouco a ausência de lâmpada nas ruas do município, isso é uma deficiência da atividade de governo que precisa ser tratada no campo da fiscalização. Qual é a qualidade de políticas públicas associadas à questão da iluminação pública? E a iluminação pública tem a ver com a segurança das pessoas, com a segurança do cidadão. Então, isso tem que ser fiscalizado. Isto é que reclama a atenção do vereador. E isto não vai ser feito nem pelo delegado de polícia, nem pelo promotor de justiça. Só tem um que tem que cumprir esse papel, que é o vereador. Registrando também aqui o pessoal que está deixando seu recado, pode deixar o seu recado, a Rosicléria Dal Bosco, Fabi Antunes, Maçambará, Câmara Santa Rosa de Viterbo, Guanambi, Bahia, pessoal de Sorocaba, o Jorge Lander também, que está sempre nos prestigiando, obrigado aí pela audiência. A questão realmente, esse aspecto que você colocou, professor André, é a questão das políticas públicas, né, que muitas vezes o Brasil perde esse horizonte, né, em que vai para o varejo, vai para o assistencialismo, ou vai então para, sem aquela fiscalização da eficiência do recurso público feito pelo governo, né? Mas tem uma outra questão que eu queria colocar, que é a questão também que hoje em dia tem muito vereador, Roberto, que tem se queixado um pouco sobre, que é mais recente, tudo no legislativo é recente, das ações assim do controle externo, volume hoje
de ocupação de tempo com a questão do controle externo. Você acha que essa queixa tem fundamento? Né, que hoje o Ministério Público, o Tribunal de Contas, né, está com um exercício muito próximo, está olhando com lente de aumento tudo que as câmaras municipais fazem, né, se isso hoje é uma realidade que não volta mais, né, que todo mundo tem que se acostumar, e se isso realmente está ocupando bastante tempo e está limitando as atividades da Câmara Legislativa. Eu acho que a fala do André, só para comentar, o início é uma situação bastante delicada. O vereador, a função de um vereador é de indicar, requerer e fiscalizar. Né? Você foi muito prudente quando você falou fiscalizar o quê? Né? O fiscal é nas ações do executivo. Né? Se o executivo está fazendo a lição de casa. Né? Mas muitas vezes, André, o vereador lança-se politicamente da indicação, né, da troca de lâmpada, da tampar o buraco da rua dele, certo? Da reforma da pracinha, né? Então ele faz uma indicação, e quando é uma coisa diferenciada, que ele precisa que uma rede de esgoto, então ele faz um requerimento. Você entendeu? Por quê? Porque muitas das vezes, como é prática do executivo a realizar, né, mas está demorando qualquer coisa, e daí vão lá a população, a associação de bairro, vai lá e vai pedir, né, ao vereador que é ali do seu bairro, qualquer coisa, que ele interceda junto ao prefeito para que aquilo se realize da melhor forma possível. Né? E hoje, completando o que você falou, Sérgio, agora falando, dando um parecer naquilo que você esboçou, eu vou falar para você, de fato, está existindo sim. Né? Eu vejo que estão olhando com lente de aumento. Tem muita coisa, né, que está se fazendo muito teatro com as coisas que acontecem com o poder público. Coisas que deveriam ser mais examinadas, mais delicadas, mais, como se diz, tratadas com diferenciadamente. Agora, hoje eu vejo que os holofotes está criando tanto do Ministério Público como da Polícia Federal, cria uma expectativa muito grande, né, e acontece como aconteceu em alguns municípios no dia de hoje. Registrando também, pessoal que está assistindo lá em conjunto na Câmara Municipal de Araraquara, a Ariane Planck mandando aqui um abraço também para o professor André Barbi. Dentro da abordagem do livro também tem essa questão das responsabilidades do vereador, relativo hoje à prestação de contas, controle externo. A administração pública no Brasil, ela cada vez mais está pública, em todos os níveis, federal, estadual, municipal e em todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário. E isso é uma cultura que está se afirmando desde 2011, com a edição da Lei 12.527, que entrou em vigor em 2012. Eu digo também nas aulas que eu dou, nos seminários que eu participo, que publicidade é um princípio. Ele está lá colocado no artigo 37 da Constituição, portanto, é de onde tudo parte, é princípio. Eu tenho que considerar que tudo é público. E divulgação é uma meta. A lei de acesso à informação, que é essa lei 12.527, que eu referi antes, de 2011, ela traz como um elemento fundamental nesse contexto a de acesso. Então, o gestor público ele tem que trabalhar, e na Câmara não é diferente, o vereador presidente da Câmara, o gestor público da Câmara, ele inclusive pode ser responsabilizado por não dar acesso à informação. Então, esse é um contexto que nós temos que cada vez mais assimilar, de que a administração pública está cada vez mais pública. E é um desafio que está colocado. O importante é fazer o que é o certo. Isso que é importante. Fazendo o que é o certo, seguindo o que está na legislação, não deixando de lado os princípios, as normas, né? Aprimorando as normas. Veja como isso é importante. Tem câmaras municipais, por exemplo, que praticam uma série de procedimentos
que não são previstos no regimento interno. E por que não são previstos no regimento interno? Porque o regimento interno é de 1992, é de 1995, é de 1996. Tem uma Câmara Municipal do Rio Grande do Sul que é de antes da Constituição de 1988, o regimento interno. Então, por que não atualizar o regimento interno? Por que não torná-lo uma ferramenta de apoio e de facilitação para a atividade parlamentar? Isso é muito mais correto do que eu ficar descumprindo o regimento interno todo o tempo. O regimento interno é uma resolução é um tipo de lei, está lá no artigo 59 da Constituição, então eu não posso não seguir o regimento, mas se o regimento está ruim, vamos melhorar o regimento, vamos atualizar o regimento, e isso cabe à Câmara Municipal. Então essa questão do controle interno, do controle externo, da transparência, do acesso à informação, isso só tende a amadurecer no Brasil. E tu perguntava, será que vai retroceder? Eu te digo, isso não retrocede, ao contrário, isso cada vez mais vai se afirmar. Não gostar disso ou gostar disso é uma discussão já superada. Nós temos que verificar como melhor nós podemos dar aplicabilidade a essa premissa, que é da divulgação, que é a da publicidade. E sobre os eventuais excessos que possam ser cometidos pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, daqui a pouco entrando em espaços até além daquilo que lhes cabe na atividade institucional, que lhe é pertinente, isso faz parte de um aprendizado também com os poderes executivo, judiciário, legislativo. Muitas vezes nós temos decisões do Poder Judiciário que também repercutem no campo institucional do Poder Legislativo, ou seja, são normas que o Judiciário edita, entre aspas, que não seria função do Judiciário. O Legislativo muitas vezes se omite também muito no cumprimento do seu papel e acaba abrindo espaço para que o Executivo ele ocupe isso também, né, dentro da sua atividade institucional. Então é um processo de crescimento da democracia, das instituições, e eu penso que nós vamos ter que entender isso na medida em que as situações vão acontecendo, na medida em que no campo prático isso vai se apresentando para nós. Mas retroceder ou voltar, não creio nisso. Isso ao contrário, e até saúdo que seja assim, que a gente tenha cada vez mais visibilidade do que é público, que o que é público se torne cada vez mais público e que todos os atores desse espaço, sejam vereadores, funcionários, assessores, dirigentes, prefeitos, secretários, entendam cada vez mais isso, que tem que construir um trabalho de pleno acesso à informação e daquilo que se faz. Professor André Barbo, temos uma participação, uma pergunta da Rosa, de Divinópolis, Minas Gerais. Ela gostaria de saber o que vem a ser essa nova função de mediação da Câmara Municipal, se ele acredita que legislar bem passa por uma análise prévia e posterior de impacto legislativo, como ocorre no Parlamento Europeu. A Rosa, um abraço. A Rosa quer um livro de resposta, eu acho. Um abraço para a Rosa, para os amigos de Divinópolis. Divinópolis é uma escola importante. Só um comentário, o pessoal lá de Louveira mandou uma foto que está assistindo lá em grupo, projetando lá no Data Show. Lá. Mandar um abraço lá pro Pupo, né? É o Pupo, nosso amigo Pupo lá, que fez uma sala. Legal, isso aí, vamos fazer mais vezes assim. Desculpe, o Pupo é um campeão da região. Não tem problema. A função de mediação, ela parte de um pressuposto, e isso é muito novo nos parlamentos, mas não dá para não executar essa função, né? Ela parte do pressuposto de que não há problema da comunidade que não seja problema da Câmara. Qualquer situação que se apresenta na comunidade é problema da Câmara. Se nós temos na Câmara o Poder Legislativo que representa o cidadão e há na comunidade problemas sociais, demandas que precisam ser atendidas, essas demandas são problemas da Câmara. No entanto, nem todos os problemas que a comunidade tem, a solução depende da Câmara. A Câmara, ela não pode ser a solucionadora direta desses problemas. Então, cabe aí à Câmara a função de mediação. Eu estava, por exemplo, no município de Santa Catarina, ministrando um curso em company para os vereadores, para os servidores da casa, e eu vi uma notícia no jornal, isso foi no mês de fevereiro, onde dizia assim: o Ministério Público está propondo reuniões
para poder buscar alternativas junto ao Poder Executivo e organismos da sociedade civil para tentar viabilizar a reabertura de uma maternidade que teria fechado. E eu perguntei para os vereadores e para os funcionários da Câmara desse município, lá em Santa Catarina, por que a manchete do jornal ela não seria: a Câmara Municipal busca alternativas por meio de reuniões juntos com o Poder Executivo e organismos da sociedade civil para verificar a possibilidade da reabertura da maternidade. Então, se a maternidade fechou, isso é um problema do município, isso é um problema da Câmara. Não dá mais para a Câmara se afastar disso e achar, não, fechou a maternidade, essa é uma questão da Prefeitura. Não, essa é uma questão da Câmara. Agora, não pode a Câmara ir lá reabrir a maternidade, mas o que a Câmara pode fazer? A mediação, chamar os órgãos interessados, construir um debate, se colocar como palco, se oferecer para poder trazer alternativas, buscar informações. Então, essa função de mediação, ela é uma função que cada vez ganha mais espaço e ela precisa cada vez mais receber a atenção do vereador, do parlamentar, da Câmara enquanto instituição poder legislativo. Então, isso é absolutamente necessário. Se tem um exemplo, tem municípios que a Câmara Municipal chegou lá no Rio Grande do Sul a intervir numa eventual possibilidade de demissão de 300 servidores de uma fábrica. Em princípio, se pensar do ponto de vista mais breve, rápido, tu vai deduzir, mas é uma fábrica, a fábrica está demitindo 300 pessoas, que isso tem a ver com a Câmara? Tem a ver que são 300 famílias sem emprego no município e isso vai impactar do ponto de vista social e isso é um problema da Câmara. Se a Câmara puder mediar alguma situação que evite que isso ocorra, se colocando de forma imparcial, oferecendo espaço para que daqui a pouco o sindicato, com a diretoria da empresa possam eles construir algo que seja diferente dessas 300 demissões, isso vai ser importante para o município e para a comunidade. Então, a função de mediação, ela parte desse pressuposto. O Sérgio já disse, a gente precisaria aqui muito tempo para falar sobre isso, mas qual é o pressuposto? Qual é a premissa para a função de mediação? De que não tem nada que ocorra no município e que afete a comunidade em termos de problema que não seja da responsabilidade da Câmara verificar. Quando a Câmara não tem como intervir diretamente para produzir uma solução, ela tem que mediar, ela tem que chamar as pessoas envolvidas, as instituições envolvidas, ela tem que provocar o debate, ela tem que suscitar alternativas e ela tem que construir aí um caminho que é importante de proteção dos interesses das pessoas e dos indivíduos, da comunidade como um todo. Algo bem curioso, assim, achei bem curioso. Pessoal lá da escola do Eli Zacarias, escola do Parlamento de Ribeirão Preto, também está assistindo em sala com pessoas. E quando eu ia comentar isso, Câmara Municipal de Ribeirão Preto assistindo, Câmara Municipal de Ribeirão Branco. Olha aí que legal. Que legal também, olha só, Ribeirão Preto e Ribeirão Branco assistindo, muito bacana. Rosa Santos também mandando um recado. Esse ponto que o professor André Barbi, Roberto, colocou, me parece bem interessante. Nós vivemos uma época hoje de antagonismo, né, de política de tensão, né, em que há um desencontro de expectativas entre grupos diferentes, seja de interesses privados, de classe, etc. E, de repente, esse papel de achar consensos, né, de mediar situações que são da sua comunidade, porque o agente público também tem uma responsabilidade. Quando não se encontra saídas, quando tem posições diferentes, é uma boa política. Você acha que o vereador ele tem essa responsabilidade também, ele pode ocupar esse espaço, mas será que o nosso pessoal hoje eleito tem essa perspectiva ou está só naquele antagonismo, oposição, situação? Eu acho, Sérgio, que tem em algumas câmaras acontece esse tipo de coisa, né? Assim, situação, oposição, não vamos mexer com isso, mas eu participei enquanto vereador da União Carbide quando veio para Itatiba, né? Eu fui o mediador da Câmara. A União Carbide tinha sido expulsa de Nepal, né, por causa do vazamento, e ela estava em Taboão da Serra e veio para Itatiba. E uma das minhas intervenção como vereador e presidente da comissão que fui eleito pelos outros vereadores era verificar se eles iam desenvolver o mesmo biocida que eles estavam desenvolvendo lá, porque o resíduo ia para o rio, né? E tive uma
um acolhimento muito grande da empresa, conversamos muito, cerceamos algumas coisas que eles iam fazer, né, tinha mais vereadores comigo, eu era o presidente da comissão, e a intermediação, professor André Bar, é muito importante, e tem de crescer mesmo. Você entendeu? Esses dias atrás, em Itatiba, nós tivemos um problema com o hospital. Foi feita uma audiência pública, né, com a Santa Casa, a prefeitura deixou de fazer alguns pagamentos e o pronto-socorro e o hospital começou a cortar alguns procedimentos, porque não tem como pagar. Né? Mas a população foi à Câmara, interviu e o hospital voltou a fazer esse atendimento. Então a intervenção eu acho muito importante. E tem outra, o povo acordou, o povo não é mais bobo. Antigamente você engolia, você fazia o povo engolir a seco, hoje não. Né? Hoje o vereador é mais questionado, o povo fiscaliza mais hoje. Eu acho que o povo se tornou um grande fiscal. Precisa mais ainda, mas ainda o povo... Eu só queria deixar um abraço lá para o presidente da Câmara de Louveira, o Marquinho do Leite, né, que permite o desenvolvimento do Pupo, que é um grande diretor da escola do Letivo. Eu tenho visitado lá, inclusive nós estamos, daqui a uns meses, daqui a um mês mais ou menos, estamos inaugurando a Câmara de Itupeva, né? Engenheiro Coelho também vai sair a escola do Legislativo lá. Então todas essas escolas estão nascendo e estão crescendo por informação de outras. O Pupo é um cara legal demais, porque ele fez uma reunião lá e nós fomos lá, eu e o Lamari, fomos lá dar um recado para esse pessoal, né? Onde que Louveira tem sido assim um exemplo. Eu só quero, para não deixar passar o ponto, dizer que a função de mediação, ela exige da Câmara Municipal que a Câmara Municipal conheça a comunidade que ela representa. E isso é uma coisa que precisa ser também amadurecida do ponto de vista institucional do Poder Legislativo local. Eu vejo muitos vereadores e vereadoras e até servidores de Câmara comentarem comigo que a comunidade não conhece a Câmara, né? Que as pessoas não conhecem a Câmara, que elas frequentam pouco a Câmara. E eu pergunto, e a Câmara conhece a comunidade que ela representa? Ela conhece os problemas que a comunidade tem? Qual dimensão esse problema possui? Quem são as pessoas afetadas por esses problemas? Tem câmaras municipais que não têm nem um banco de dados, não tem registro na Câmara Municipal, por exemplo, de quantas organizações não governamentais têm em funcionamento no município. Quem são os responsáveis por essas organizações não governamentais? Que áreas essas organizações não governamentais desempenham as suas funções? É na área ambiental, é na área da criança e do adolescente, é na área da assistência social, é do esporte amador, é na área da cultura. Tem câmaras municipais que não têm nem mesmo o nome dos diretores das escolas municipais, com um cadastro efetivo para saber quem é o diretor da escola A, da escola B, da escola C, da escola D, quem responde pela escola, mesmo que a escola seja particular, porque hoje nós temos no município não só o ensino público, mas nós temos a rede municipal de educação, o sistema municipal de educação, que também envolve aprendizado em escolas particulares. Se for para a área da saúde, quais instituições tem no município que atuam na área da saúde, na área da assistência social? Quem são os diretores? Quem responde por isso? Então a pergunta é, a comunidade não conhece a Câmara? Tá bem, mas a Câmara, ela conhece a comunidade? Ela sabe, por exemplo, qual é os índices de desenvolvimento na aprendizagem da educação de cada escola? Então, isso é importante. Se quer fazer mediação, tu tem que se estruturar, a Câmara tem que se organizar, a Câmara tem que ser proativa, ela tem que sair da sua porta e se inserir na comunidade, ela tem que representar, ela tem que visitar as instituições estabelecidas no município, ela tem que se mostrar enquanto organização parlamentar, ela tem que dizer o que ela pode fazer,
como ela pode ajudar a comunidade. Então a Câmara ela tem que se projetar para a comunidade e não ter mais aquela postura reativa. Outro dia eu escutei até alguns vereadores comentando na Comissão de Saúde, ele diz, às vezes a gente nem se reúne na Comissão de Saúde porque não tem projeto de lei para apresentar um parecer, e aí a Comissão de Saúde não faz a reunião, mas e não tem problema nenhum na área da saúde no município, que a Comissão de Saúde não tenha o que fazer. Então essa postura de ficar esperando que o projeto de lei chegue, e só a partir do momento que o projeto de lei chega na Câmara ter uma ação efetiva, isso aí também já é ultrapassado. Nós temos que hoje ter um radar, a Câmara Municipal ela precisa estabelecer um radar social para conhecer a comunidade, para saber por onde a comunidade está transitando, onde os problemas estão se instalando, por que eles estão instalados, quem são os afetados por esse problema, até para que cada projeto que tramite na Câmara, na área legislativa, possa ter maior envergadura na sua percepção política e parlamentar. É um desafio muito grande, mas foi-se o tempo que vereador ele ia uma vez por semana na Câmara, ficava 1 hora na sessão, ia embora, ligava, né, o botão liga, desliga, agora sou vereador, agora não sou vereador. Foi-se o tempo. Hoje é uma dedicação muito intensa, é necessário que haja bastante comprometimento. A Câmara ela precisa se aparelhar para ser um poder legislativo. Não dá mais para só dar uma olhadinha no projeto. Outro dia um vereador até comentou, Sérgio Roberto, falou assim, eu dou uma olhadinha no dia da sessão no projeto lá e vejo como vou votar. Não dá. Aí não dá. Não é levar a sério essa atividade. É muito importante. Todo o processo de decisão que ocorre na Câmara afeta a vida das pessoas. E a Câmara só se justifica para a comunidade como um poder legislativo se ela tomar boas e responsáveis decisões. E para isso ela precisa conhecer quem ela representa, ela precisa saber sobre a comunidade que ela tutela na atividade parlamentar. Hoje eu sou um fã, André e Roberto, quando tem escola do parlamento, escola legislativa, no legislativo, ou quando não tem, de algumas, mas que são muito poucas câmaras municipais que fazem, assumem esse aspecto que você falou, da interação, de procurar conhecer as questões da comunidade, realizando muitas vezes eventos dentro do espaço, né, sejam seminários, sejam painéis, de questões que afetem a cidade. Por exemplo, se a cidade tem uma economia envelhecida e ela precisa de empreendedorismo, né? Ela precisa entender, os vereadores precisam entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, por que a geração econômica reduziu, por que o emprego reduziu. Você tem que trazer os grandes atores desse setor econômico para dentro da Câmara Municipal para poder discutir, poder elucidar e poder formar, criar uma inteligência local. Acho que a Câmara Municipal tem essa possibilidade, eventos, sejam audiências públicas, não sejam audiências públicas, sejam encontros dentro da Câmara Municipal. Mas, enfim, o Renato Pacheco, da cidade de Governador Valadares, obrigado por me permitir adquirir conhecimentos com essas feras. Quero muito adquirir esse livro do professor André Barbe. Olha, o livro ele pode ser adquirido no www.igan.com.br. Procure lá o link do livro, estou segurando aqui, O que é ser vereador? É entregue em todo o Brasil. O Ramão Lino Guerreiro, ele coloca uma questão que a gente está acostumado a ouvir, ele é lá de Guatemi, Mato Grosso do Sul, que eu compartilho com vocês dois, Roberto e professor André. O problema maior é que o eleitor tem a visão de assistencialismo quando vota no candidato a vereador. São pedidos de empregos públicos, cestas básicas, medicamentos, etc., etc., e põe bastante etc. nisso. Queria um comentário de vocês. Eu quero dizer para vocês que isso é uma herança. Isso não é culpa do eleitor. Isso é uma herança que surgiu na nossa história em função de um período pré-Constituição de 1988, onde o Legislativo praticamente inexistia. Ele era uma organização atuando muito mais no campo protocolar do que propriamente ter algum tipo de pragmatismo. Então, quando a gente entrou com a Constituição de 1988, e aí pelos anos de 1990,
ainda não havia uma concepção clara sobre realmente o que se deve cumprir na atividade parlamentar. Haviam práticas residuais que permaneciam. Então se procurava o vereador naquela época, estou falando aí de 1988, 1986, anos de 1980, início dos anos de 1990, procurava-se o vereador e pedia-se para o vereador para ele fazer alguma coisa. Eu preciso de uma cadeira de rodas, eu preciso de um óculos, eu preciso de passagem para ir para a capital fazer um exame, eu preciso de medicamento. E aí o que o vereador fazia? Ele buscava soluções, ele tentava ver com amigos, ele tirava dinheiro do bolso e pagava a passagem, pagava a medicação, muitas vezes, conseguia fazer, abre aspas, assim, uma vaquinha entre amigos para poder ajudar aquela pessoa, mas não havia outras atividades possíveis. O cardápio era muito estreito, pequeno, né? Tinha poucas possibilidades ofertadas para que o vereador pudesse ser vereador. Então, ele atuava muito nesse campo. E o eleitor, ele acabou obtendo esse tipo de favor e ele assimilou que isso cabia ao vereador fazer. Mas eu estou falando aí de 1990, 1991. De lá para cá muita coisa mudou. Hoje nós temos políticas públicas na área da assistência social, a lei orgânica da assistência social, o sistema único de assistência social. Hoje não é mais tarefa do vereador, não lhe cabe à Câmara, muito menos qualquer atividade assistencialista. O Brasil hoje é um país que evoluiu muito em termos de conceito, de pragmatismo de políticas públicas na área da assistência social. Hoje o foco é a família em vulnerabilidade, não é o atendimento pontual, episódico de uma ou de outra situação. Mas ainda há essa herança, ainda há eleitor que pede, e eu vou dizer, ainda há vereador que faz, achando que isto contribui para que ele continue eleito. Mas é uma transição. Nós estamos passando por um momento de mudança. Então, isto é residual. Eu sei, eu reconheço, há ainda essas práticas, mas se vocês observarem com atenção, vocês verão que isso está num processo de extinção. Talvez daqui 4, 5 anos, nós não tenhamos mais isso, 7, 10 anos, mas ainda assim, a gente tem que considerar que é um trânsito, que é uma situação de passagem. Mas a própria justiça eleitoral, ela também cada vez mais está se ajustando nesse contexto. E é um aprendizado, né, Sérgio, Roberto? A gente só aprende a fazer democracia e só entende os limites e só compreende os princípios praticando democracia. Nós nunca tivemos no Brasil a oportunidade de, por tanto tempo, ter a prática da democracia. Hoje, cada 2 anos a gente tem eleição, até para conselho tutelar hoje tem eleição, então a gente vai aos poucos compreendendo esses espaços e onde eles devem ser preenchidos e ocupados. Eu não acredito que isso vá seguir com o tempo. O eleitor, ele vai aprender cada vez mais a ser eleitor, o vereador, o candidato a qualquer cargo público vai entender cada vez mais o que é ser candidato, a responsabilidade que ele tem e o aprendizado que ele tem que desenvolver. Vou solicitar o Peter, que é o nosso técnico aqui de plantão. Peter, você consegue colocar aí no ar as fotinhos que eu queria mostrar para o pessoal, como Araraquara, Louveira, Ribeirão, tem outras também, mas esse é o pessoal que nos mandou foto. Das suas salas, né, que fizeram salas, né, para assistir de forma coletiva a transmissão. A gente consegue colocar? Um minutinho, já vamos lá. Enquanto isso, também assinalo aqui o pessoal lá de Ribeirão Preto, o Edgar Prandini, presidente lá da Escola de Ribeirão Preto, também mandando aqui um abraço, né? Ele tem uma pergunta para o professor André Barbi. Hoje o vereador, em média, procura capacitação ou deixa isso fora das prioridades, né? Na verdade, eu acho que ele está dividindo como presidente de escola legislativa, está dividindo uma apreensão aqui conosco, né? Já vão responder, vamos ver só se a gente consegue colocar aqui no WhatsApp. O Eli também lá de Ribeirão Preto, né? Também está assistindo, né?
O Pupo mandou uma mensagem aqui lá de Louveira, né, diretor da Escola de Louveira, mandou uma mensagem de agradecimento pela deferência aqui do Roberto. Mandou um abraço também para o professor André Barbo, dizendo que as portas da escola lá estão abertas aí para as atividades, né? E, enfim, então, André, você poderia responder essa questão lá do Edgar de Ribeirão Preto, né? Se realmente o vereador tem programa de capacitação? Eu vou até corroborar o que ele pergunta, porque às vezes a gente presta algum serviço aí para a Câmara Municipal. Aí, por exemplo, presta serviço lá que nem nós estamos agora no mês de novembro, né? E vem lá o empenho, né? E a gente vê que lá tinha uma rubrica de treinamento, de qualificação. E quando você vê, você está no 11º mês do ano, está no 12º mês do ano, e a verba não foi gasta nem 10% ou 20%. Isso até eu discuto, que eu trabalho hoje para conselheiros de tribunais de contas, né? E até eu já discuti, vem cá, merece apontamento quando o orçamento não é executado? Não tem uma questão de competência de execução do orçamento, porque às vezes o orçamento tem que ser uma peça crível, né? Tem que ser uma peça real. Aí é feito um orçamento que é de treinamento, que é de qualificação, que é de investimento para melhoria. Se foi feito aquele orçamento na área de treinamento, é porque é um déficit nisso, é necessário. Aí quando você vê, passou 11 meses, o orçamento não foi executado e foram feitas muito poucas atividades, né? Então, gostaria que dentro da questão que o nosso amigo lá de Ribeirão Preto, Edgar, perguntou, você comentasse essa minha consideração. Não sei se o Roberto quer falar primeiro. É só dizer que o pessoal de Ribeirão Preto, eles são afiliados agora da PEL, estão lá junto com a gente. Parabéns! Eu só tenho de agradecê-los e dizer que é verdade. Quando você falou dos vereadores, do que acontece hoje nas câmaras municipais, ou principalmente em campanha de dar isso, daquele outro, né? E eu sempre falava aos vereadores, não dê nada porque ele não vota em você. Não dê nada porque ele acaba não votando em você. E era uma realidade. Ele pedia para mim, pedia para os outros e não acabava votando na gente. Né? E no dia da eleição você via ele como cabo eleitoral de outro cara ainda. Né? Então, eu acho que o povo está acordando, o povo está diferente, o povo está selecionando, o povo está fiscalizando, o povo está indo na Câmara. O povo não tinha essa prática de ir às câmaras municipais, eles não iam mesmo. E mesmo os vereadores não iam aos bairros. Agora não, eles estão indo aos bairros e o povo está indo na Câmara conferir o que está acontecendo. E isso é muito bom. À vontade, André. Eu digo sempre que o vereador, ele não tem o direito de não saber, porque o vereador, ele lida não com o que é dele, ele lida com o que é de todos, com o que é da comunidade. Então, quando um projeto de lei chega na Câmara e ele não sabe sobre o projeto de lei, isso não é um problema. Agora, quando o projeto de lei chega na Câmara e ele não quer saber sobre o que trata o projeto de lei, isso é um problema. Então eu digo, o vereador não saber não é um problema, o vereador não querer saber, isto é um problema. Então a busca da capacitação, ela é muito importante, ela precisa dar ao vereador mais condições para que ele possa melhor cumprir a função que ele desempenha, para que ele possa melhor atender a essa prerrogativa de representação da comunidade. Eu digo que o número de vereadores que compreende isso, busca conhecer mais essa tarefa que ele precisa cumprir, está aumentando. Cada vez que o tempo vai passando, maior é a cobrança e a exigência para que o vereador seja um bom vereador e não simplesmente para que ele passe pelo mandato na Câmara. Eu digo também, e falo isso quando eu tenho oportunidade, não adianta eu ter uma foto lá na Câmara dizendo que eu fui vereador da legislatura tal. Eu tenho que deixar uma marca, eu tenho que ser lembrado, eu tenho que ser notado pela comunidade como alguém que efetivamente contribuiu para que a cidade, o campo, enfim, todo o município pudesse ter uma condição melhor, estrutural, orgânica, funcional, administrativa, para poder gerar para o cidadão e para as pessoas
uma vida mais confortável, mais segura, mais tranquila e mais próxima do exercício dos direitos que são fundamentais para que a cidadania se configure e se caracterize. Então, assim, estamos ainda muito longe de ter um interesse quase que absoluto por parte de vereadores com relação ao aprendizado e à capacitação, mas é um número que vem crescendo. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de receber informações de vereadores onde eles criticavam o curso que estava sendo feito porque ele tinha uma porta só, né? E isso para eles era ruim, porque daí para sair antes de terminar o curso isso complicava tudo. Então eles queriam 2 portas longe uma da outra. Então isso é um tipo de postura, é um tipo de situação que ainda existe, mas que está diminuindo. Eu tenho percebido, e isso eu falo porque eu participo de eventos em todo o Brasil, há um interesse, está ampliando o número de vereadores interessados em cumprir bem o seu papel e não simplesmente deixar o tempo passar. Até porque os vereadores estão compreendendo que eles têm muito mais a fazer do que simplesmente olhar os projetos que tramitam na Câmara e rapidamente deliberar sobre eles, né? Hoje é muito mais do que isso a atividade parlamentar. Uma prática que ainda acontece em muitas câmaras municipais, mas que está num processo de revisão e tem que ser revisado, né? Que é aprovar o projeto de lei numa sessão só, chega às 6 da tarde, no dia da sessão, às 8 da noite, a lei está aprovada. Isso significa uma redução da Câmara, da atividade parlamentar. Eu também digo com frequência, a Câmara é do tamanho que ela quer ser. Se ela acha que está bom para ela ser uma Câmara de meia hora durante a semana, ela vai ser uma Câmara de meia hora durante a semana. Mas se ela quiser ser um poder legislativo, efetivo, consciente do seu papel, da sua responsabilidade, com vereadores que queiram realmente dar uma resposta qualificada para a sociedade, ela vai ser também. Então, que Câmara nós estamos falando? De uma Câmara que é meramente protocolar, simples, reduzida a práticas formais, ou um poder legislativo construído de forma consciente, com conhecimento acumulado, com a produção de um saber social sobre a comunidade que representa? Então esse é um desafio. Tem muitos vereadores que não querem saber de saber, mas está aumentando muito o número de vereadores que querem saber fazer melhor aquilo que eles precisam no atendimento do exercício do seu mandato. Gostei bastante dessa colocação. A Câmara Municipal ela será do tamanho que desejar ser. Muito boa. A Cláudia Perussato também está nos assistindo, belíssima iniciativa, falar sobre esse assunto com seriedade. Vereador José Carlos Porsani, 7º mandato lá em Ribeirão Preto, elogiando aqui o professor André Barbie, Kiko Camargo, também seu assessor também estão assistindo. Peter, podemos ver agora aquelas imagens? Vamos dar uma olhadinha agora nas salas que se formaram, que é um exemplo para uma sequência na transmissão, que nós estamos, na verdade, querendo incentivar isso. Por favor, pode colocar aí no ar. São as salas de... Vamos ver. São as salas de Louveira, Ribeirão Preto, Araraquara. Está entrando? Tá certo. Então, vamos ver. Ó. Eu não cheguei a ver aqui. Entrou aí? Então, são as salas de Ribeirão Preto, Araraquara e Louveira. Também tem, acho que, sala em Cotia, pessoal de Tabuão, certo? Eu queria agora, antes de nós encerrarmos um pouco, a gente percebe que as escolas do Legislativo, e tem várias aqui que estão nos assistindo, né? Não à toa, a PEL tem uma força bastante grande, está fazendo um trabalho aí pela sua direção. Ó, agora sim que estamos vendo aí as salas. Essa aí é de Louveira, liderado pelo Pupo, diretor da escola, né? Então as escolas hoje elas são uma janela para o conhecimento dentro da Câmara Municipal, né? E isso é muito importante. E não temos ainda na quantidade que a gente gostaria. Nem todas as câmaras municipais também podem ter uma escola legislativa, porque às vezes não tem uma estrutura, né? Estamos aqui mostrando, né, justamente as salas. Parabéns, porque mostra uma proatividade bastante grande, estão capturando oportunidades de mostrar a sua relevância, né?
Agora, Roberto, você que hoje é vice-presidente da APEL, vou usar um termo que está um pouco na moda agora, em outras áreas, né? Vou usar agora para a escola legislativa. Você acha que as escolas do legislativo elas estão se empoderando? Eu quase me censuro em usar essa palavra, de tanto que ela está sendo usada hoje em dia. Você acha que elas estão se fortalecendo junto aos presidentes, estão percebendo quanto a escola pode ser estratégica justamente para as duas coisas que nós falamos aqui: melhora das competências, melhora da capacitação técnica, mas também como um braço de realização de ações, eventos, para conseguir gerar conhecimento e entrelaçar melhor a comunidade de vereadores com a comunidade pública? Eu acho sim. Eu acho que o presidente Lamare, Roberto Lamare, ele é de uma capacidade incrível, no qual, né, estamos visitando vários municípios, levando a ideia de se estabelecer a escola do Legislativo. Ainda nós temos no estado de São Paulo 645 municípios e no momento temos só 42 escolas, só 42 câmaras que têm a escola do Legislativo. Então é um trabalho nosso da APEL, né, junto com o Flória Madruga, que é o presidente da ABEL, né, para que essas escolas cresçam no estado de São Paulo. O Flória tem nos dado cobertura, né, e o Lamare também. Nós temos visitado vários municípios e levando, né, como se montar a escola. A gente leva os projetos de lei, como fazer, como o professor Barbie disse, né, toda a Câmara tem o tamanho que ela quer. E é uma realidade, né? Agora, tem alguns presidentes, né, que quando nós visitamos, nossa, já fizeram na semana seguinte, já entraram, que nós levamos o projeto preparado para que eles possam criar tanto o projeto de lei como o projeto de resolução, né, para poder criar a escola do Legislativo. A escola do Legislativo, ela tem dois pormenores: ou você cria ela com despesas ou sem despesas. Com despesas é que a gente vai poder fazer contratações, que essas são importantes, né? E, inclusive, eu queria que você me permitisse, a todos que estão nos assistindo, em Ribeirão Preto, Louveira, gostaria de ver vocês dia 11. Nós estamos tendo um debate na Câmara dos Vereadores aqui, com o professor Humberto Dantas, que é o diretor da Escola do Legislativo, e é um debate que eu vou participar também. Na Câmara Municipal de São Paulo. Na Câmara Municipal de São Paulo. Né? Eu gostaria já nessa oportunidade de convidar todos que estão nos assistindo, Taboão da Serra, que são sempre presentes nas nossas reuniões, né? Todos eles, né? Itapecerica, eu gostaria que vocês viessem a esse debate. Vai ser das 9 até as 5 da tarde, né? Para podermos criar. Nós temos um projeto que cada escola nos traga um município, para que a gente possa falar a respeito. E aquele município que tiver dúvida, me coloco à disposição, como o Lamare também. Excelente, né? Excelente. Só registrando uma inversão que eu fiz, o vereador que está no 7º mandato, vereador Porsani, é de Araraquara e não Ribeirão Preto. Então, estamos corrigindo aqui, desculpe a gafe. Professora Priscila Finamori, vereadora de Louveira também participando. Filha do Finamori, parente do Finamori, do prefeito, grande prefeito. Pessoal elogiando aqui o conteúdo, elogiando o professor André Barbie. Professor André Barbie, para a gente ir para o encerramento, né, queria que o senhor, então, falasse rapidamente dos principais tópicos que o livro contém. O livro, ele traz essa proposta, que é uma proposta de construir uma Câmara através da atuação do vereador que seja proativa, que seja uma Câmara moderna na sua concepção, que não seja uma Câmara que fique esperando, né? Tem aquela música, o Pedreiro, do Chico Buarque, que ele fica esperando, espera o trem, espera a sorte que não vem. Tem muitas câmaras que ficam esperando, e está na hora da Câmara parar de esperar, está na hora da Câmara se assumir como um poder legislativo. Eu fico preocupado quando eu ouço algum vereador comentar que vereador não pode fazer quase nada. Isso é uma declaração
bem forte de que não se entende direito o papel do vereador, né? Então o vereador ele pode fazer muita coisa no exercício da sua atividade parlamentar, ele só precisa entender como, e é isso que o livro está trazendo, linhas, diretrizes de orientação sobre como atuar, né? Na elaboração de uma lei, trabalhar em cima do eixo da qualidade. Eu digo sempre, a melhor Câmara é a Câmara que legisla menos quantidade de lei. É muito mais importante para a comunidade ter um colégio parlamentar, uma Câmara Municipal que faça menos leis com mais qualidade de conteúdo do que despejar uma quantidade enorme de leis vazias, sem impactação social, sem gerar para a comunidade qualquer tipo de ganho. Então, entender que a elaboração da lei pressupõe atenção, cuidado, dedicação, olhar de forma pormenorizada as consequências que esse projeto está trazendo. É importante falar, assinalar. Todo projeto de lei para tramitar na Câmara, ele tem que tratar de um problema e tem que propor uma solução para esse problema. Então é necessário que o vereador se aproprie do problema, entenda o problema, né? A pergunta que o vereador tem que responder sempre diante de qualquer projeto de lei, de que problema esse projeto trata, qual solução o projeto está propondo para esse problema. Essa é uma segunda pergunta que o vereador tem que buscar a resposta. Ele tem que avaliar se essa solução que o projeto está propondo vai agregar valor, vai gerar mais conforto para a comunidade, para as pessoas, ela vai trazer mais qualidade de vida, na função de fiscalização, olhar atento para todos os detalhes da execução das políticas públicas, a questão da mediação, que a gente tem muito ainda que estudar e aprimorar e executar nesse contexto. O orçamento público ainda hoje no Brasil, ele é meio que automatizado e muitas vezes a intervenção que o vereador faz, ele não tem a exata noção daquela intervenção que está sendo feita, e isso é preciso ser compreendido melhor também. Então o livro traz algumas diretrizes nesse contexto. E a própria questão da Câmara enquanto instituição. O livro aborda aí a estrutura interna da Câmara, a questão relacionada aos servidores, o papel da mesa diretora. E eu digo sempre, tem câmaras municipal que passa o ano inteiro sem a mesa diretora se reunir, e é necessário que a mesa diretora se reúna, porque a mesa é de direção, direção é para dirigir, apontar para onde a Câmara enquanto instituição tem que caminhar. Tem muitos vereadores que são fantásticos, maravilhosos no exercício do seu gabinete, na sua postura como parlamentar, mas não se interessam pelas questões internas da Câmara. Então o livro também traz essa abordagem. Tem câmaras municipais que confundem economia com miséria. Para serem econômicos, entre aspas, eles se submetem a uma situação de miséria. Eu já fui trabalhar numa Câmara, fazer um estudo sobre revisão de regimento interno no interior do Paraná, conversando com eles, estava muito quente, eu conversando com eles, eu disse, vamos ligar o ar-condicionado. Eles falaram, não, mas não dá, porque daí cai o sistema, né, de luz. Eu falei, mas e por quê? Aí isso, que aí tem que comprar um equipamento lá, um gerador, eu não sei dizer bem em detalhes disso, e o presidente disse que quer economizar, que ele não quer gastar isso agora, porque tem que fazer economia. Então, confundir as coisas, isso não é bom, né? É importante, sim, ter economia, fazer uma administração racional sobre os recursos que a Câmara tem que gerir. É muito importante não cometer excessos, é muito importante ter essa noção, mas também não dá para ir para o outro extremo, que é se submeter a uma situação de miséria. Tem câmaras municipais que o vereador não tem onde atender o eleitor, não tem sala, não tem ambiente, não tem nada. As câmaras funcionam em ambientes que são cedidos, emprestados, quer dizer, aí é meio complicado. Então também essa parte interna de estruturação, chama atenção o livro para o papel que o vereador tem que cumprir também neste ambiente interno. Os vereadores precisam internamente discutir sobre a Câmara, sobre a sua inserção social, sobre como ela quer ser percebida e notada pela comunidade. Isso é importante, não dá para ter
ter medo disso. Tem muitas câmaras, eu percebo, os vereadores têm medo de debater essa questão de estruturação, ao contrário, eles acham que quanto menos falar disso é melhor. Eu já entendo que não, quanto mais isso for falado, debatido e discutido, melhor. Eu também comento com frequência, é muito natural a divergência entre vereadores, e se não fosse assim não seria uma democracia. Democracia se estrutura a partir do princípio da vontade da maioria. Isso está lá no artigo 47 da Constituição Federal. Então, se tem maioria, tem minoria. Se tem maioria e minoria, tem divergência de posicionamento. Isso é muito natural, não tem problema nenhum que isso ocorra, mas tem um ponto que a divergência não pode acontecer, que é sobre a importância da Câmara como instituição, poder legislativo para o cidadão e para a comunidade. Nisso os vereadores têm que fechar a questão, todos. Dentro da Câmara eles têm que entender que a Câmara só vai ser um poder legislativo e só vai ter força se isso internamente for amadurecido enquanto instituição. Então esse trabalho interno do vereador, de conversar sobre a Câmara, como melhor ela tem que se estruturar, plano de carreira para os seus servidores, uma estruturação administrativa, operacional, que crie facilidades e que possam inclusive gerar mais eficiência na construção desse trabalho que é muito importante para a comunidade. Enfim, o livro ele vai transitando por todos esses temas, são 150 perguntas com respostas e todas elas com remissão a artigos constitucionais. É um livro que tem um texto direto, objetivo, sem essa linguagem jurídica pesada, e ele propicia, sim, para a pessoa que tenha interesse, a possibilidade dela conhecer esse ambiente parlamentar. Registrando também a audiência do Ricardo Adami, de Juí, mandando um abraço ao professor Barbie, a Francismar Barreto, lá de Governador Valadares, e vou então lembrando que o livro Que é Ser Vereador está disponível para ser entregue em qualquer local do Brasil, comprando pelo site do IGAN, www.igan.com.br. Então receba, eu acho que é um livro que toda a Câmara Municipal deveria ter e todo vereador, todo gabinete de vereador também deveria ter. Na verdade, eu acho que até a Câmara Municipal deveria comprar para cada vereador que estiver, enfim, exercendo o seu mandato. Peço uma palavra final para nós encerrarmos, então, do Roberto e logo depois do professor Barbie, nesse evento ao vivo que fizemos, numa realização do Portal Pro Legislativo, do qual sou editor, e numa realização da APEL, Associação Paulista das Escolas Legislativas, que é representada pelo vice-presidente Roberto Delfino. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer você, Sérgio, por esse trabalho que você exerce, né? Tive a oportunidade de conhecê-lo em outras oportunidades assim parlamentares, né? E te agradecer pelo convite. E a APEL está sempre à disposição para qualquer coisa que for necessário de esclarecimento em geral. E eu gostaria de agradecer a presença do André Barbie, né? É uma honra estar aqui com o professor André, sabendo de quanto, né, é importante. Volto a falar, esse livro não é apenas um livro, é um manual, né? O Sérgio lembrou bastante que cada vereador deveria possuir um só. Na Câmara de Campinas são 33, Itatiba são 17. Né? E cada biblioteca da Câmara deveria de ter um livro desse. Por quê? Não só os vereadores para se esclarecer, mas aqueles que trabalham com os vereadores também, para poder se capacitar e se orientar o que é um gabinete e uma Câmara Legislativa, né, para melhor servir o vereador. Muito obrigado, Sérgio, obrigado, professor André, um abraço, espero ver agora nessa nova empreitada nossa, né, você junto com nós nesse novo município que vamos tá lá, e dizer, trago um abraço do professor Lamari para você, né, infelizmente ele não pôde estar aqui porque está em Goiás, no congresso nosso da ABEL, ele é o vice-presidente da ABEL, né, e deixo a todos que estão nos assistindo, muito obrigado, conte com a APEL, nos solicitam, né, quando necessário, e estamos à disposição de outros municípios que querem montar a sua escola e não sabem como montar. Estamos à disposição para ir aí e ajudar. Mas, só terminando, não esqueçam,
É dia 11, começa às 9 horas da manhã, é um sábado, aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Nós vamos ter um debate com todas as escolas do Legislativo. Está convidado, Sérgio, eu sei que o professor não vai poder vir, mas você está convidado, que nós vamos estar lá sob a orientação do professor Humberto Dantas, que é um grande cientista político, você sabe disso. Muito obrigado, obrigado a vocês todos. Eu agradeço a gentileza, a companhia de todos, os amigos que mandaram recado. Não dá para falar de todos, são muitos, mas eu fico muito feliz de tê-los aqui e deixo essa proposta, esse desafio. É muito importante a gente falar bem da Câmara como um poder legislativo, defender a Câmara como um poder legislativo, exaltar a Câmara como um poder legislativo e cada vereador trabalhar para construir a Câmara como um poder legislativo. Isso é muito importante para o amadurecimento da democracia, para que as pessoas possam melhor exercer a sua cidadania e para que o Brasil possa encontrar soluções aí para poder se entender melhor enquanto nação. E aí eu finalizo, Sérgio, fala-se muito de reforma política e fica se esperando, então, quando vai sair a reforma política. E eu quero aqui dizer para vocês, comecem a reforma política dentro da Câmara, façam a Câmara se construir como um poder legislativo, não abram mão das suas prerrogativas. Como cidadão, a reforma política tem que começar por nós, fazer o que é certo, fazer o que é correto, trabalhar pela defesa das instituições, ser coerente no exercício do mandato como vereador. Eu tive a oportunidade para comentar aqui, registrar, de um vereador que eu encontrei num final de tarde, de domingo, onde ele estava descartando latinhas na rua, estava lá de refrigerante, tomando refrigerante e descartando na rua. E depois, na segunda-feira, ele criticava a administração pública porque na última chuva inundou a cidade. Então, essa coerência é muito importante que o vereador tenha, que ele seja um vereador autêntico, íntegro, inteiro, intenso, dedicado, porque aí a gente vai ter uma reforma política séria, responsável e que produza para o cidadão ganhos fundamentais para ele ter uma vida melhor. Eu espero que o dia de hoje também, esse evento ao vivo que nós fizemos, seja um exemplo da comunicação legislativa moderna, da capacidade, das ferramentas que nós temos hoje para, de alguma maneira, tornar a comunidade legislativa viva, capaz de interagir com o seu público, capaz de interagir entre si, como nós estamos fazendo hoje, né, de uma maneira bastante rápida, usando todos os recursos que o mundo digital permite, né? Não precisa, nós temos os eventos físicos, que são, os presenciais são absolutamente fundamentais, importantes, mas nós temos que também, de alguma maneira, potencializar de forma mais sequencial os eventos digitais, os eventos ao vivo, seja a nível de Brasil, como estamos fazendo hoje, mas também no nível municipal. A ferramenta que nós estamos usando hoje pode ser usada pela Câmara Municipal, no seu município, para interagir de forma moderna e com conveniência para o seu cidadão. Eu sou um ardoroso defensor do uso dessas ferramentas e aqui no Pro Legislativo nós procuramos demonstrar o uso delas, incentivar, ensinar, estamos abertos a isso. Agradeço muito a APEL, desculpe. Eu que peço desculpa, mas eu estava esquecendo, eu convido todos vocês, eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade a conhecer o IGAM, o Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos. A gente tem sede no Rio Grande do Sul, temos também em Santa Catarina, mas atuamos no Brasil todo. O livro está lá à disposição, também tem algumas livrarias, mas é importante, a gente tem várias ferramentas de produção do conhecimento pelo site, então, do IGAM, que é www.igam.com.br. Nós temos lá a produção da área do conhecimento na área de contabilidade pública, gestão pública, direito aplicado ao município, na área parlamentar, na área do poder executivo. Então, eu convido vocês para olhar o site do IGAM e nos visitar, www.igam.com.br. E dia 13 e 14 de dezembro estarei lá no IGAM. Sim, um curso que vai ter sobre justamente como melhor fazer a comunicação institucional da Câmara de forma acessível, rápida, pelas mídias,
pelos meios, porque isso não é uma opção. Isso hoje é uma imposição que a lei faz, que as câmaras, os poderes públicos, de uma maneira geral, eles produzam uma comunicação proativa, de maneira a ela ter tempo real de divulgação, né? Essa velocidade. Então o Sérgio vai estar lá conosco também, abordando essa temática no final, na segunda semana de dezembro. Agradeço a audiência de todos, todos aí que fizeram sala, esperamos ter mais salas ainda nas próximas vezes. Muito obrigado. Depois eu vou postar embaixo do chat o link para aquisição do livro do professor André Barbi, e até uma próxima oportunidade.